Já começou a fazer uma dieta super motivada e dias depois se sentiu como um fracasso? Se sentindo culpada? Sentindo que não tem tanta força de vontade assim? Mas se eu te dissesse que o problema não é a sua força de vontade ou a sua disciplina, o problema é como você se enxerga e como você enxerga os desafios. Não é sobre o cardápio, é sobre a mente que escolhe o cardápio. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Nayara Diniz, eu sou estudante de nutrição, mas também sou apaixonada por neurociência e desenvolvimento pessoal. O meu objetivo aqui é unir ciência e a Bíblia para te ajudar, te dando todo o conhecimento necessário e possível para que você transforme a sua vida e, a partir disso, construa uma mente forte, um corpo saudável e uma fé inabalável. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que impede muitas pessoas de serem bem-sucedidas não somente na dieta, mas também em outras áreas da vida, e vou usar como base esse livro que é maravilhoso, que é o livro da Mindset. Ele me ajudou muito em algumas coisas da minha vida, mas principalmente o conhecimento que ele nos oferece é um conhecimento maravilhoso para você entender quem você tem sido na sua vida e se é por causa do seu mindset ou não que você tem travado na hora de conseguir, de avançar em algumas coisas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso e como esse conhecimento se aplica na sua dieta, ou até mesmo, tá? Vou falar aqui sobre a dieta, mas tudo que eu tô falando aqui também você pode utilizar em outras áreas da sua vida. Se o seu problema, por exemplo, é uma dificuldade em ser bem-sucedida com a dieta, show de bola, vou trazer muitos exemplos práticos aqui para você. Mas se a sua dificuldade, por exemplo, é às vezes uma questão da faculdade, ou às vezes no trabalho, ou um relacionamento, o que for, o conhecimento ele é válido para qualquer área da sua vida, então você fica até o final, porque eu vou trazer bastante conhecimento muito interessante e que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. No livro Mindset, a autora ela fala sobre dois tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Talvez você nunca tenha ouvido a respeito disso, mas eu vou explicar para você o que é. Mentalidade fixa são pessoas que acreditam que as suas habilidades elas são inaptas. Ou seja, ela é daquele jeito e ela não muda. A capacidade, a inteligência dela, as habilidades, tudo é inapto. Ela não consegue, por mais que ela se esforce, ela nem sequer acredita que com o esforço ela é capaz de mudar e melhorar. Já a mentalidade de crescimento são pessoas que acreditam que mesmo que hoje as suas habilidades, o seu conhecimento, a sua inteligência, ela talvez seja nível 2, um nível bem baixo, mas ela acredita que com esforço, com dedicação, ela é capaz de melhorar. Por exemplo, nós vemos muito isso no futebol. No futebol, muitas das vezes, tem aquelas pessoas que dizem, esse aqui tem o talento. E muitas pessoas acabam acreditando que talento resume o sucesso daquele jogador. E não. Quando um jogador, por mais que ele não tenha um talento, mas ele tenha a determinação, ele tem um esforço, ele se torna tão bom e até famoso tanto quanto aquele que tem o talento. Já existe uma frase que muitas pessoas usam, né? Que talento não supera esforço. E é justamente por isso. Pessoas de mindset de crescimento acreditam que o talento não supera o esforço. Então, por mais que eu seja inteligente, se eu me esforçar, eu sou capaz de superar aquela pessoa que é naturalmente mais inteligente do que eu. Como isso se aplica na dieta, por exemplo? Pessoas que têm um mindset fixo, elas tentam uma dieta uma vez na vida, uma estratégia única de dieta na vida, e elas não são bem-sucedidas, seja por algum fator externo ou por algum fator interno, de uma crença que ela tem, ou de uma crença oculta que ela tem, de algum trauma da infância, o que for. Ela tenta aquela dieta, ela não consegue, ela não é bem-sucedida naquela dieta, e ela pensa, a dieta não é para mim. Ou, por exemplo, um exemplo mais claro ainda de pessoas com mindset fixo. Ela começa a dieta na segunda-feira e quando chega à noite, ela come mais do que deveria. E aquilo deixa ela frustrada e ela logo pensa: não, dieta não é para mim. Eu não dou certo com dieta, realmente não dá certo. Ou seja, a pessoa que tem um mindset fixo, ela sempre acredita que a habilidade, o conhecimento, o que for, é inapto. Ela não muda. Ela é daquele jeito, pronto e acabou. Enquanto a pessoa com um mindset de crescimento, ela já vai pensar diferente. Por exemplo, ela começa a dieta na segunda-feira e chega à noite, o mesmo cenário da outra pessoa, ela acaba comendo mais do que deveria. Só que ela não olha para aquilo como, acabou, não dá certo, não vou mais fazer dieta. Ela olha para aquilo como, poxa,
hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Ou até mesmo ela vai olhar para o que deu errado e vai analisar qual foi o ponto da dieta em que deu errado, ela vai ajustar aquilo e tentar outra vez. Ela não desiste, ela entende que para ela ser bem-sucedida naquele comportamento ou naquele projeto, naquilo que ela está fazendo, ela só precisa se dedicar um pouco mais, aprender um conhecimento novo, tentar uma estratégia diferente ou simplesmente se esforçar um pouco mais mesmo. Para entender melhor essa questão de mindset fixo, mindset de crescimento, eu quero te dizer uma coisa. Nós podemos sim nascer com um ou outro mindset, mas também durante a nossa infância, de alguma forma externa, principalmente pelos pais ou pelos professores ou pelos nossos cuidadores, nós podemos ser induzidos a um determinado mindset. Um exemplo disso, a autora ela conta que na infância dela, ela foi literalmente induzida a um tipo de mindset, porque na escola dela, a professora dela acreditava que os alunos deveriam ser categorizados pelo seu QI, ou seja, seu coeficiente intelectual. Então as cadeiras deles na sala de aula era determinada por quão inteligente eles eram. E o mais inteligente era o único que poderia, por exemplo, levar um bilhete para o diretor, apagar a lousa, distribuir as provas, coisas que quando você é criança você gosta de fazer ali junto com o professor. E essa professora da autora, ela fazia justamente isso, ela separava os alunos pelo quão inteligente eles eram e somente os mais inteligentes poderiam fazer essas atividades. O que isso causava nos demais alunos que não tinham mindset fixo, mas foram induzidos ao mindset fixo? Na cabeça deles, eles viviam preocupados o tempo todo em parecer inteligentes e não bobos. Então, muitas das vezes, eles eram induzidos àquele mindset fixo de eu preciso parecer inteligente para então poder me sentar na cadeira tal e ter tais privilégios da professora. Em vez de se preocuparem em, ok, eu não fui bem nessa prova e por isso a professora talvez me colocou nessa cadeira aqui inferior, mas eu vou buscar aprimorar o meu conhecimento, vou buscar aprimorar melhorar a minha nota e então ter algum privilégio ou não. Outro exemplo que o livro também traz, que eu achei maravilhoso, é que crianças, elas podem, como eu falei, já nascer com essa predisposição a um mindset ou outro. Pesquisadores fizeram uma pesquisa com 2 grupos de crianças. E eles deram para essas crianças quebra-cabeças. Só que eles perceberam que um grupo de crianças, quando conseguiam concluir o quebra-cabeça, elas não sentiam vontade, elas não queriam continuar tentando outro tipo de quebra-cabeça. O que eles entenderam era, aquela criança foi bem sucedida naquele quebra-cabeça e ela tinha o medo de tentar de novo outro e não ir bem. E por ela não ir bem, ela iria comprovar que ela não é tão inteligente. Veja bem, pessoas com mindset fixo, elas acreditam que a capacidade dela é inapta, então ela só consegue até aquilo, ela não consegue ir além, ela não acredita no esforço. E por ela não acreditar no esforço, ela muitas vezes não tenta outra vez, não tenta algo diferente, porque ela tem medo de fracassar, e o medo de fracassar vai mostrar que ela não é inteligente. E se mostrar que ela não é inteligente e ela não acredita em esforço, quer dizer que ela vai estar provando para si mesma que ela é inferior. E óbvio que se ela não acredita em esforço, ela quer o quê? Ela quer o máximo possível comprovar por A mais B que ela é sim inteligente. Então, obviamente, ela se fecha a novas oportunidades de novos aprendizados. Já as crianças que toparam tentar outro quebra-cabeça, ficou claro para os pesquisadores que aquelas crianças tinham um mindset de crescimento, porque apesar do desafio que foi montar aquele primeiro quebra-cabeça, elas ficaram entusiasmadas em fazer outro. Muitas delas, inclusive, falaram assim: que legal, outro desafio. Porque elas entenderam que quanto mais desafio elas enfrentam, mais, digamos assim, mais inteligentes elas se tornam, porque elas estão se desafiando para algo novo, para algo diferente. E é muitas vezes esse tipo de mindset, né, ter um ou outro, que vai diferenciar, vai dizer o quão bem-sucedida você vai ser na sua dieta, o quão bem-sucedida você vai ser na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida, nas coisas da sua vida em geral. No seu relacionamento, às vezes você tentou um relacionamento uma vez, as coisas não deram certo e você acaba se fechando para umas novas oportunidades porque você pensa assim, bom, não deu certo, então quer dizer que não dá certo. Quando, na verdade, você pode agora buscar novos conhecimentos, novas habilidades para se desenvolver como pessoa e então dar certo numa próxima vez.
A mesma coisa a dieta. Se você tentou uma dieta uma vez, você tentou uma estratégia uma vez e aquela estratégia não deu certo, não significa que você não funciona com nenhuma dieta, não significa que dieta não é para você. Você sempre deve buscar nos desafios o que você pode aprender com aquilo, o que você pode melhorar com aquilo, porque os desafios eles vão sempre te levar para um outro nível, diferente do que você está, mas não inferior, mas sim superior, porque se você errar, ok, você aprendeu com aquele erro. Não é que você errou e aquilo quer dizer que você não é competente, que você não pode fazer aquilo. Muito pelo contrário. Justamente porque você errou de alguma forma, você consegue melhorar no futuro. Se você está de dieta e você tem um mindset de crescimento, como na prática você resolveria os seus problemas, por exemplo? Vamos supor que você estava entediada e você comeu um pacote inteiro de bolachas. E é óbvio que depois que você percebeu que comeu um pacote inteiro de bolacha quando você estava de dieta, você se sentiu um pouco frustrada. Só que apesar daquela frustração de, poxa, ter falhado na dieta naquele momento, naquele dia, você entendeu que o fato de você estar entediada é uma armadilha para sabotar a sua dieta. Então você com aquele desafio, vamos dizer assim, com aquele problema, você enxerga uma oportunidade de melhorar, porque agora você enxerga que estar entediada também é uma armadilha para sabotar a sua dieta. Agora, se você está de dieta e come um pacote de biscoito, um pacote de bolacha, porque estava entediada, mas o seu mindset é um mindset fixo, você não vai enxergar dessa forma, como o tédio é uma armadilha para mim. O que você vai enxergar é, eu não dou certo na dieta. Não, dieta não dá certo para mim. Essa dieta aqui não dá porque quando eu fico nervosa eu quero comer alguma coisa. Entende? Você não consegue enxergar aquilo como uma oportunidade de você melhorar, mas você enxerga aquilo como algo que vai dizer que você não é boa para aquilo, você não serve para aquilo, você não deve nem sequer tentar mais aquilo. Entende o que eu quero dizer? Um outro exemplo de mindset de crescimento dentro da dieta. Você não fica na obsessão do peso. Ai, quanto peso eu perdi, quanto peso eu perdi, quanto peso eu perdi. Em vez disso, você foca no processo. Por exemplo, você foca em aprender o que de bom no processo de emagrecimento você está aprendendo. Por exemplo, você pode começar a acordar mais cedo para poder ir treinar ou tirar algumas horas do seu final de semana para poder preparar a sua comida. E o que você aprendeu com isso? Talvez você aprenda, se você tem um mindset de crescimento, que ao acordar mais cedo, o seu dia rende mais, que a sua energia física é diferente, que você tem mais energia para enfrentar o dia, que por ter tirado um tempo para poder cozinhar no seu final de semana e não precisar mais cozinhar durante a semana, você tem mais tempo para outras atividades. Então, quando você tem um mindset de crescimento dentro de uma dieta, você enxerga tudo como oportunidade de crescimento e não como desafios que estão ali para te provar se você é boa ou não para aquilo, sabe? Como literalmente tentando provar o seu valor. Agora que você entendeu como o tipo de mindset influencia a sua alimentação, influencia os seus resultados na sua vida, vamos entender como literalmente funciona na sua mente, como literalmente cada mindset ele age dentro de você. Um exemplo, se você é uma mulher que acredita que não tem controle, que não consegue controlar a comida, que você não consegue controlar a quantidade de comida que você come, cada vez que você pensa, que você fala, que você age dessa forma, dentro da sua mente, você está criando uma rede neural. Você está, na verdade, reforçando uma rede neural. É como se você estivesse, toda vez que tem esse comportamento ou fala isso, como se você estivesse usando uma caneta uma vez em cima da outra, sabe? E aquilo vai marcando o papel. Essa rede neural, cada vez que você reforça ela, você está criando uma trilha muito forte dentro da sua mente. Então, é uma crença fortalecida. Agora, quando você tem um mindset de crescimento e você começa a mudar o seu comportamento, mudar a sua linguagem, vamos supor que você tinha um mindset fixo, você sempre falava isso, que não tinha controle de quanto você comia, mas agora você começa a falar assim: eu estou aprendendo a ser disciplinada, eu estou aprendendo a controlar a quantidade que eu como, eu estou aprendendo a me alimentar melhor, eu estou aprendendo a ser uma pessoa mais saudável. Você mudou o seu discurso, consequentemente, você também está mudando os seus comportamentos. E essa mudança começa a criar agora na sua mente uma nova rede neural, uma nova conexão neural. O que isso significa na prática? É como se aquela caneta que você passava uma vez em cima da outra e marcava o papel, agora você está passando outra caneta em outro pedaço de papel e agora começa fraquinho, né? Então você começa a marcar levemente, a criar um novo caminho na sua mente. No começo, ele vai ser um caminho muito fraco, porque você está criando uma nova rede neural. Só que com o tempo, com a repetição, com a constância e principalmente quando você coloca emoção,
essa nova rede neural que você está criando, essa nova crença, esse novo diálogo, ele começa a se fortalecer. Então você começa a sair de uma pessoa que tinha mindset fixo para uma pessoa que tem mindset de crescimento. E é exatamente essa mudança de mindset que faz você agora começar a ter novos resultados, ter novos comportamentos e colocar em prática aquilo que você está falando. É muito importante pensar que é o seguinte: o cérebro ele não é fixo, ele é plástico. E se ele não é fixo, ele é plástico, então quer dizer que ele é moldável, ele é maleável. Então, é possível você transformar o seu cérebro, é possível você transformar a sua linguagem, a sua narrativa, é possível você transformar quem você é hoje para quem você deseja ser amanhã. Para isso, óbvio, você precisa mudar a sua comunicação, mudar os seus comportamentos e, principalmente, entender que existe essa questão, né, essa rede neural que está muito fortalecida na sua mente. Se você é uma pessoa, né, que falava aí o tempo todo, não, porque eu não consigo fazer dieta, porque eu não consigo controlar o quanto eu como, porque eu não consigo, você começa a mudar agora para um mindset de crescimento e começa a enxergar as coisas como elas são. Eu consigo mudar. Eu consigo melhorar, eu consigo, se eu me esforçar, eu consigo mudar os meus comportamentos. Se eu me esforçar, eu consigo mudar o meu peso na balança e concluir uma dieta e chegar ao meu objetivo final. É possível ter essa mudança. Se você chegou até aqui e você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Vídeos em que eu sempre vou estar trazendo ciência e a Bíblia para que você mude a sua mentalidade, mude a sua vida e construa uma mente forte, um corpo saudável e uma fé inabalável. Uma dica muito, muito boa que eu vou te dar agora. E essa dica, ela vale para tudo na sua vida, mas ela é muito boa mesmo. Sabe quando eu falei que para você criar uma rede neural, você precisa de repetição e de constância, mas eu também falei emoções, não sei se você percebeu. Como que você vai aplicar emoção nessa nova criação de conexões neurais? Toda vez que você ter um comportamento que você deseja ter, mas que você sempre enxergava como algo que era muito difícil para você fazer, comemore por ter feito. Um exemplo prático disso. Toda vez que você falava, você muitas vezes você passou a vida inteira falando que não consegue fazer, que não consegue treinar, que não consegue ser disciplinada, que treinar ir para academia é difícil e agora você determinou que você vai mudar o seu mindset fixo para um mindset de crescimento e com isso você está mudando o seu comportamento e a sua linguagem. Sempre que você chegar na academia, não estou falando sempre que você treinar, sempre que você chegar na academia, comemore. Sempre que você finalizar um treino, comemore. Sempre que você finalizar um cardio, comemore. A comemoração pode ser interna, pode ser você na sua mente, você imaginar que você celebrando. Você pode comemorar com a pessoa que está do seu lado, tipo, uau, eu vim para a academia hoje. Por quê? Quando você comemora o fato de você estar colocando em prática aquele comportamento que antes você falou que queria fazer, mas sempre, né, tipo, ou deu desculpa, ou você acreditava que não conseguiria fazer, quando você comemora, quando você coloca a emoção naquele comportamento, da conclusão daquele comportamento, você está sinalizando para o seu cérebro que aquele novo comportamento, ele é algo bom. E por ser algo bom, ele deve ser repetido. Por quê? Dentro do nosso cérebro funciona da seguinte forma: ou você está o nosso cérebro ele está ou constantemente buscando prazer ou fugindo da dor. Vamos ser sincera? Ficar sentada no sofá é muito mais prazeroso. Comer chocolate, biscoito, pizza, hambúrguer o tempo todo é muito mais prazeroso. Agora, abrir mão desse prazer para comer uma salada, uma comida, por mais que ela seja nutritiva e benéfica, não é prazeroso. Não é. Não gera dor, mas também não é prazeroso. Ir para a academia, sinceramente, cá entre nós, gera dor. Literalmente dói o músculo, né? Principalmente se você estiver no começo. Então, o cérebro ele vai fazer de tudo para você não ter aquele comportamento. Mas se a partir de hoje você começar a ensinar para o seu cérebro que ter aquele comportamento é benéfico e você vai fazer isso comemorando toda vez que você chegar lá, toda vez que você chegar na academia, você assim, consegui, eu vim. Sempre que você fizer um exercício ali, concluir ele, pode ser no final do exercício, você comemorar, nem que você entre no banheiro só para comemorar, yes, eu consegui.
toda vez que você fizer isso, você está criando, reforçando a sua nova rede neural, de que você consegue treinar, de que você é disciplinada, de que você consegue sim fazer a sua nova dieta, de que você é sim capaz de fazer isso, porque você agora tem um novo mindset, que é um mindset de crescimento. E claro que essa dica, ela vale também para outras áreas da sua vida. Lembra que eu falei no começo, né? Que tudo que eu tô falando aqui vale para outras áreas da sua vida. Então agora vale você observar quais outras áreas da sua vida elas estão precisando aí desse conhecimento e colocar em prática. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte: renovai-vos pela transformação da vossa mente. Veja bem, transformação da vossa mente. A Bíblia, ela já falava aquilo que a neurociência hoje fala. Quando você muda a sua mente, você muda a sua vida. Então, se não fosse possível mudar a nossa mentalidade, mudar a forma como nós pensamos e enxergamos nós mesmos, a Bíblia não falaria sobre transformar a nossa mente, ela só falaria sobre transformar o seu espírito. Vamos um pouco mais fundo nesse pensamento. Jesus ele foi na cruz para quê? Para que nós fôssemos salvos. Mediante o seu sacrifício, pela graça nós somos salvos. Só que originalmente nós nascemos pecadores, certo? Nascemos pecadores. Porém, se não existisse a graça de Deus, nós não sairíamos do estado de pecador para santos, porque só vai aos céus quem for santo. Óbvio que nós seremos pecadores até Jesus voltar, porque ainda estamos sujeitos a pecar. Só que, se não houvesse essa oportunidade dada por Deus de sairmos de um estado ao outro e só sai de um estado de pecador para um estado de uma pessoa que obedece a Deus, de uma pessoa que ouve os mandamentos, que segue, quando existe uma metamorfose, nós literalmente saímos de uma situação de uma pessoa que faz coisas, né, mundo afora, para uma pessoa que busca a Deus, que muda a sua vestimenta, que muda a sua linguagem, que muda com quem anda, que muda o que faz, muda o que pensa. Existe uma transformação. Então, se existe uma transformação no meu âmbito espiritual, por que eu não acredito também que existe essa mesma transformação na minha mentalidade, na forma como eu penso as coisas para a forma como eu deveria pensar as coisas, na forma como Deus nos fez para ser. Deus, ele originalmente já nos fez para sermos seres que se transformam, que se moldam, que evoluem de fato. Então, talvez você tenha olhado para esse vídeo aí até aqui e falado assim: ah, mas não dá para mudar a mentalidade, é um negócio que não dá. Nasci assim, vou morrer assim. Não, Deus não te fez para nascer assim e morrer assim. Senão ele não teria simplesmente mandado o filho dele, porque pensa comigo, se você nasceu pecador e você vai morrer pecador, por que ele vai mandar o filho dele? Apesar de você ter nascido da forma como você nasceu, e veja, como eu falei lá no começo do vídeo, talvez hoje você tenha um mindset fixo, ou porque você nasceu com um mindset fixo, ou porque alguém te induziu a ter esse mindset fixo lá na sua infância. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, ele nos deu a oportunidade de aprendermos hoje, mediante a ciência, mas também tem mediante a Bíblia. Ele nos dá a oportunidade de transformar a nossa mentalidade para nos tornarmos aquilo que ele deseja que nos tornemos. Que são pessoas que vivem sem autossabotagem, sem culpa, mas vivem uma vida leve, plena. Afinal de contas, Jesus ele nos promete isso, uma vida plena, uma vida abundante. Nada disso é possível se a minha mentalidade continua aquela mentalidade de tipo, eu sou assim e não mudo e pronto e acabou. Não dá, né? Não dá. Em resumo é isso, a verdadeira mudança, ela acontece na mente. Não adianta, não tem como fugir.